Oi, pessoal. Até aqui a gente conversou muito sobre a questão da cultura, da antropologia na administração, mas vamos entrar numa questão mais prática, na questão nossa da administração, que é, por exemplo, as relações de consumo na sociedade, né? Isso é uma questão importante, vocês viram lá nas aulas anteriores, que a antropologia trata do ser humano, do homem e da sua relação com o outro, e isso forma a sociedade. Então a gente tem que pensar assim, que para se buscar a compreensão das relações de consumo na sociedade, é preciso o entendimento do espaço de significação em que os bens são utilizados. Uma vez que a realidade ela é socialmente construída pelos consumidores, levando sempre em consideração a esfera social constituída com base na esfera do consumo. E nessa esfera, mapas e significados culturais são estabelecidos e os objetivos individuais são postos em evidência. Dessa maneira, a gente pode afirmar que os bens de consumo são artefatos culturais criados pelos indivíduos para demonstrar suas singularidades, sejam elas individuais ou coletivas, assim também como para estabelecer uma condição de pertencimento ou até mesmo de despertencimento social, porque os bens carregam sentido de mediação social ao constituírem uma combinação com um sistema simbólico que é a cultura. Então, a subjetividade, como um processo derivante do contexto histórico e cultural em que o sujeito está inserido, ela sempre está em constante transformação. A gente pode perceber que cada período histórico é demarcado por diferentes formas de sentir, de pensar, de agir, de desejar, decorrente das transformações no modo de subjetivação. Então, a cultura é a principal determinante para a formação da subjetividade. Por que isso? O principal, né, da cultura é promover a individuação através da socialização, que vai permitir a diferenciação do indivíduo em relação ao meio em que ele vive. A subjetividade é um terreno interno que se opõe ao mundo externo, mas que não pode surgir senão a partir deste mundo externo. Ou seja, o sujeito internaliza as estruturas do mundo externo, tanto as definidas culturalmente como as objetivamente reais, que formam um sistema de disposição que leva esse sujeito a agir, a pensar e a sentir de maneiras consistentes com os limites daquela estrutura que ele internalizou. Aspectos culturais influenciam nas formas prevalentes das trocas sociais, enfatizam o reconhecimento das diferenças, dos conflitos na sociedade, que são representados e reproduzidos nas relações de consumo. Dessa maneira, o papel desenvolvido pelos bens de consumo não é apenas para o de saciar necessidades utilitaristas individuais, mas também o de representar as relações e estruturas dos grupos sociais.